Você já percebeu como o mal raramente se apresenta de forma explícita? O inimigo da fé não chega vestido de escuridão absoluta. Ele prefere a sutileza. Veste-se de luz, adota palavras cristãs, usa símbolos bíblicos e, pouco a pouco, afasta os corações da verdade. O próprio São Paulo advertiu: o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus ministros também se disfarcem em ministros da justiça. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Essa realidade é assustadora. E João Paulo II, que viveu em tempos de intensas perseguições ideológicas e espirituais, sabia muito bem disso. Ele dizia: a pior mentira é a que mais se parece com a verdade. O engano moderno vivemos em um mundo marcado pela confusão. Em meio a tantas vozes religiosas, tantas promessas de espiritualidade rápida e tantas igrejas que se erguem em cada esquina, surge a pergunta: como discernir o que vem de Cristo e o que é apenas disfarce satânico? Muitos desses grupos que fingem ser cristãos não atacam diretamente a fé. Ao contrário, eles copiam, cantam músicas parecidas, citam trechos da Bíblia, falam de amor e liberdade. Mas, se você olha com atenção, percebe: algo está fora do lugar. A cruz de Cristo é esvaziada, o pecado não é mais mencionado, a salvação é reduzida à prosperidade material e a verdade é relativizada em nome de um bem-estar imediato. Essas igrejas ou movimentos têm o poder de confundir até mesmo os fiéis que buscam sinceramente a Deus. É exatamente por isso que precisamos estar atentos. João Paulo II e o alerta à juventude no início do seu pontificado, em 1978, João Paulo II falou aos jovens: não se deixem enganar pelas falsas luzes que brilham apenas por um instante. Sigam a luz verdadeira que é Cristo. Pense nisso. O Papa não estava falando apenas de regimes políticos ou de filosofias contrárias à Igreja. Ele falava também de espiritualidades falsas, que parecem oferecer sentido, mas que acabam levando ao vazio. Ele conhecia bem o perigo do engano, porque cresceu sob o nazismo e o comunismo, dois sistemas que tentaram substituir a fé em Deus por ideologias. Ele sabia: quando o homem abandona a verdade de Cristo, sempre acaba servindo a ídolos, seja o poder, o prazer, o dinheiro ou até mesmo o próprio eu. O disfarce religioso do inimigo hoje, o disfarce do inimigo é ainda mais sofisticado. Não basta mais atacar a igreja de fora. O inimigo procura infiltrar-se de dentro, apresentando-se como se fosse cristão. Daí nascem grupos que misturam Bíblia com ocultismo, cristianismo com magia, fé com culto à riqueza, oração com manipulação psicológica. É sobre isso que este vídeo trata, sobre as chamadas igrejas, que no fundo nada têm de cristãs, mas que se apresentam como tal para enganar. Não falamos aqui de diferenças denominacionais entre irmãos na fé, mas de movimentos que usam a capa do cristianismo para difundir doutrinas contrárias ao evangelho. O perigo para o coração humano, o grande risco, não é apenas ser enganado intelectualmente. O perigo maior é perder o coração para Cristo. É se deixar seduzir por promessas fáceis, por mensagens que parecem consoladoras, mas que na verdade afastam da cruz e, consequentemente, da salvação. João Paulo II dizia: sem a cruz, o homem não pode compreender-se a si mesmo. E é exatamente isso que essas falsas igrejas fazem. Eliminam a cruz. Falam de vitória sem sacrifício, de céu sem conversão, de fé sem obediência. É um evangelho sem Cristo. A reação do cristão diante desse cenário. O que podemos fazer? A primeira atitude é a vigilância. Jesus já havia alertado: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7:15. O cristão precisa estar atento, mas não com medo. João Paulo II repetiu durante toda a sua vida: não tenham medo. Abram de par em par as portas a Cristo. O medo paralisa, mas a fé liberta. Por isso, em vez de viver desconfiado de tudo e de todos, o cristão deve se enraizar na palavra de Deus, na vida sacramental e na oração. Quem conhece a voz do bom pastor não será enganado pela voz do lobo. Uma metáfora para refletir: imagine uma imitação de joia. De longe, parece reluzente, até engana os olhos menos atentos. Mas basta o tempo passar e a imitação perde o brilho, enferruja, mancha a pele. Assim são as falsas igrejas que fingem ser cristãs. Brilham por um instante, mas não resistem ao teste da verdade. Já a fé autêntica, ainda que simples e humilde, permanece como ouro puro. Atravessa o fogo da provação sem se corromper. Aplicação prática. Então, como aplicar isso à nossa vida? Discernir sempre, antes de seguir qualquer grupo
grupo religioso, pergunte-se: essa mensagem me leva mais a Cristo e a sua cruz, ou me afasta dele? Buscar a raiz. Uma árvore é conhecida pelos frutos. Onde estão os frutos de santidade, de humildade, de caridade verdadeira? Firmar-se na igreja. João Paulo II dizia que a igreja é a casa da verdade. Nela encontramos os sacramentos, a palavra autêntica, a comunhão dos santos e, acima de tudo, rezar. Pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento, porque só ele pode revelar a verdade do coração. Jesus foi muito claro em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Isso significa que nem todo grupo que carrega o nome igreja realmente pertence a Cristo. Muitos se disfarçam, mas deixam sinais claros de que não vêm de Deus. João Paulo II, ao longo de seu pontificado, alertou inúmeras vezes para a necessidade de discernimento. Ele dizia: a fé não se negocia, não se adapta às modas do mundo. Onde se perde a verdade de Cristo, ali já não está a igreja. Com base na Bíblia, na tradição da igreja e nas reflexões do Papa, podemos identificar 7 sinais que revelam quando uma comunidade ou movimento se afasta do evangelho autêntico e começa a agir como igreja satânica, disfarçada de cristã. Negam a centralidade de Cristo e da cruz. Primeiro sinal é quando Cristo deixa de ser o centro. Alguns grupos falam de Jesus, mas o reduzem a um mestre moral, um guru espiritual ou até um símbolo de sucesso. Eles evitam a cruz, porque a cruz exige renúncia, sacrifício e conversão. Mas João Paulo II afirmava: sem a cruz, o homem não compreende a si mesmo nem o amor de Deus. Onde a cruz é retirada do evangelho, ali já não há cristianismo, mas engano. Paios prometem salvação fácil e prosperidade material. Um dos disfarces mais comuns é o chamado evangelho da prosperidade. Ele promete riqueza, sucesso e saúde em troca de fé, como se Deus fosse um banqueiro e a oração uma transação comercial. Esse evangelho é profundamente anticristão, porque transforma a fé em moeda de troca e esquece que Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jó 16:33. A promessa de uma vida sem cruz não vem de Cristo, mas do inimigo. Usam manipulação e medo, em vez de amor. Outra característica das falsas igrejas é o uso do medo para controlar os fiéis. Pregam um Deus vingativo, pragas espirituais para quem não obedece cegamente e até ameaças veladas contra os que questionam. Mas São João nos recorda: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Poninúncio 4:18. Onde reina o medo e a manipulação psicológica, não está o Espírito Santo. Dividem e isolam. Igreja de Cristo é católica, isto é, universal. Ela é comunhão, união de irmãos. As falsas igrejas, ao contrário, dividem, criam muros, isolam os fiéis, fazem-nos acreditar que fora daquele grupo não existe salvação. João Paulo II dizia: o cristão verdadeiro nunca está contra, mas sempre em comunhão com a Igreja Universal. Onde há isolamento sectário, há engano. Misturam fé com ocultismo e práticas mágicas. Outro sinal é quando se introduzem práticas estranhas, amuletos, rituais mágicos, revelações secretas, supostos poderes espirituais que não têm nada a ver com a fé em Cristo. Muitos desses movimentos até citam a Bíblia, mas praticam o que a própria Escritura condena. Não se ache entre ti quem pratique a adivinhação, astrologia, feitiçaria ou magia. D18:10. Onde se mistura ocultismo com o nome de Jesus, não há cristianismo, mas paganismo disfarçado. Colocam o líder acima de Cristo, um sinal gravíssimo. Quando o líder da comunidade se torna intocável, dono absoluto da verdade, substituto de Cristo, o culto à personalidade do pastor ou profeta é sinal claro de desvio. João Paulo II sempre repetia: o Papa não é dono da igreja, ele é servo. O único Senhor é Jesus Cristo. Se até o Papa se declara servo, quanto mais qualquer líder humano deveria fazê-lo. Onde o homem ocupa o lugar de Cristo, ali está a idolatria. Distanciam-se da palavra e da tradição. Por fim, toda falsa igreja acaba rejeitando a raiz da fé, a Sagrada Escritura e a tradição viva da igreja. Elas inventam doutrinas novas, mudam os mandamentos, reinterpretam o evangelho segundo seus próprios interesses. Mas São Paulo adverte: mesmo que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, seja anátema. Diabolbo, Pano 1:8. A verdade é única. Cristo, a palavra de
de Deus, transmitida pela Igreja. Aplicação prática diante desses 7 sinais. O cristão é chamado a vigiar, mas não para viver em paranoia, e sim em discernimento. A cada encontro, a cada mensagem. Pergunte, isso me aproxima de Cristo ou me afasta? Isso me conduz à cruz ou me promete atalhos? Isso gera comunhão ou divisão? João Paulo II deixava um conselho simples, mas poderoso. Se querem saber se uma comunidade é de Deus, vejam se ela leva vocês aos sacramentos, à oração verdadeira e à caridade. Esse é o critério. O resto é ilusão. No dia 22 de outubro de 1978, na Praça de São Pedro, diante de milhares de fiéis, o recém-eleito Papa João Paulo II pronunciou aquelas palavras que se tornariam uma marca de todo o seu pontificado. Não tenham medo. Abram, antes, escancarem as portas para Cristo. Essas palavras não eram apenas uma exortação espiritual, mas um verdadeiro chamado a toda a humanidade. João Paulo II sabia que, por trás das falsas igrejas, das ideologias que corrompem e das tentações do mundo, existe um medo profundo. O medo da verdade. Muitos evitam a verdade porque ela exige mudança. A verdade obriga a renunciar ao pecado, a abandonar ilusões, a carregar a cruz. Por isso preferem um evangelho fácil, adaptado aos próprios desejos. Mas Jesus foi claro: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O medo que escraviza o inimigo sabe que, se o cristão permanecer firme na verdade, será livre. Então, ele espalha medo. Medo de perder amizades, medo de ser rejeitado, medo de parecer antiquado por viver a fé. Muitos preferem adaptar a fé ao mundo do que enfrentar a rejeição por Cristo. Mas João Paulo II nos alertava: o homem que afasta Cristo não compreende a si mesmo. Em outras palavras, fugir da verdade é fugir da própria identidade. Cristo, a verdade encarnada, há grande diferença entre as falsas igrejas e a fé autêntica é esta: as falsas comunidades oferecem meias verdades. Cristo oferece a verdade inteira. E essa verdade não é uma ideia, não é um sistema filosófico, mas uma pessoa viva, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. João Paulo II repetia: seguir Cristo é abraçar a verdade da nossa existência, mesmo quando ela nos leva à cruz. Por isso, quem ama a verdade não precisa temer. O mal pode se disfarçar, mas nunca poderá apagar a luz de Cristo. O chamado à juventude. Quantas vezes João Paulo II falou aos jovens? Ele sabia que a juventude é muitas vezes seduzida por promessas rápidas, prazer, poder, sucesso, mas dizia: não tenham medo de serem santos. A santidade não é uma fuga, mas a realização plena da vida. Pense nisso. Enquanto as falsas igrejas oferecem atalhos, Cristo chama a radicalidade do amor. Enquanto os falsos mestres oferecem ilusões fáceis, Cristo oferece uma vida plena, ainda que exigente. A coragem de permanecer na igreja ou caminho da verdade nunca foi o mais popular. Nos primeiros séculos, os cristãos foram perseguidos porque se recusavam a adorar falsos deuses. Hoje, a perseguição pode ser diferente. Zombarias, exclusão, seduções religiosas. Mas o desafio é o mesmo: permanecer fiéis a Cristo e à sua igreja. João Paulo II dizia aos católicos: a igreja não é nossa invenção, é o corpo de Cristo. Fora dela, não encontraremos a plenitude da verdade. Assim, o chamado de Cristo ecoa: não tenham medo de permanecer na fé. Mesmo quando o mundo oferece atalhos mais fáceis, uma metáfora para refletir: imagine estar em uma caverna escura, com apenas 2 opções diante de você. Uma tocha fraca, que pisca e ameaça apagar a qualquer momento. E do outro lado, a entrada da caverna, onde o sol brilha em sua plenitude. As falsas igrejas são como essa tocha, parecem iluminar por um tempo, mas logo deixam você novamente no escuro. Cristo, porém, é o sol que não se apaga. E João Paulo II, como um guia firme, sempre apontava para essa saída: a luz da verdade que não engana. A verdade que liberta o mais belo é que a verdade não escraviza, mas liberta. O pecado promete liberdade, mas gera correntes. A mentira promete prazer, mas deixa vazio. A verdade de Cristo, por mais exigente que pareça, traz uma alegria que não passa. João Paulo II lembrava: a alegria cristã nasce do encontro com a verdade viva, que é Cristo. E essa é a diferença. Enquanto os falsos caminhos prometem felicidade passageira, a fé autêntica oferece uma alegria eterna. Aplicação prática. Então, como viver este chamado de Cristo e de João Paulo II? Amar a verdade sem medo.
medo, não relativizar a fé para agradar ao mundo, abraçar a cruz, entender que não existe cristianismo sem sacrifício, buscar os sacramentos. A verdade de Cristo se fortalece em nós pela Eucaristia e pela confissão. Viver em comunidade autêntica. A verdadeira igreja não isola, mas une na caridade. João Paulo II resumiria em uma frase: abram as portas a Cristo. Ele não tira nada, mas dá tudo. Quando entregamos nossa vida a Ele, descobrimos que a verdade não é peso, mas libertação. Depois de refletirmos sobre o disfarce do mal e os sinais das falsas igrejas, uma pergunta se impõe: como viver a fé de forma autêntica, sem cair nas armadilhas do inimigo? João Paulo II nos ajuda a encontrar a resposta. Ele sabia que a vida cristã não se resume a evitar erros ou denunciar falsidades. A essência da fé é escolher Cristo todos os dias. A batalha interior de cada dia, cada cristão, trava uma luta diária. Não é apenas contra falsas igrejas ou doutrinas enganadoras, mas contra a tentação dentro de si mesmo. A tentação de reduzir a fé a um ritual vazio, de buscar atalhos em vez da cruz, de colocar os próprios desejos acima da vontade de Deus. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Leque 9:23. Note a palavra, cada dia. A fidelidade não é algo que se conquista de uma vez por todas, mas uma escolha diária, repetida com perseverança. João Paulo II e a perseverança na fé. O Papa polonês enfrentou guerras, regimes ateus, atentados e inúmeras incompreensões. No entanto, nunca se afastou de Cristo. Por quê? Porque ele entendia que a vida cristã não é um evento isolado, mas um caminho. Ele dizia: a fé cresce quando é vivida como experiência de amor recebido e transmitido. Isso significa que não basta evitar os falsos caminhos. É preciso viver intensamente o verdadeiro caminho. Cristo, presente na igreja, nos sacramentos, na oração e na caridade. A luz que vence as trevas, as falsas igrejas, podem seduzir, mas não resistem à luz da verdade. A mentira tem prazo de validade. A verdade é eterna. É por isso que o cristão não deve viver na defensiva, mas com esperança. São João Paulo II repetia em tantas ocasiões: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Romano 8:5. Essa certeza nos dá coragem. Mesmo que o mundo esteja cheio de falsos mestres, de promessas vazias e de doutrinas contrárias à fé, o cristão sabe: Cristo já venceu. A escolha da santidade. João Paulo II chamava especialmente os jovens à santidade. Não tenham medo de entregar-se a Cristo. Ele não tira nada, mas dá tudo. Ser santo não significa ser perfeito de forma humana, mas viver na verdade de Deus significa recusar a ilusão de atalhos espirituais e abraçar o Evangelho em sua inteireza. É escolher a luz todos os dias, mesmo quando parece mais fácil seguir a sombra. Uma metáfora para guardar: pense em uma bússola. Quem caminha em uma floresta pode se perder facilmente, se não tiver um ponto de orientação. As falsas igrejas são como bússolas quebradas. Podem até apontar para algum lado, mas não conduzem ao destino certo. Cristo, ao contrário, é a bússola verdadeira. Sempre aponta para o norte da nossa existência, para Deus Pai, para a eternidade. Seguir a Cristo é confiar nessa direção, mesmo quando o caminho é estreito e exige coragem. Aplicação prática. 3 passos concretos para não cair nos enganos e viver à luz da fé todos os dias. João Paulo II nos inspira a 3 atitudes práticas: enraizar-se na palavra de Deus, ler a Bíblia diariamente, não apenas como um livro, mas como encontro pessoal com Cristo, viver a vida sacramental, participar da Eucaristia, confessar-se com regularidade, deixar que a graça de Deus cure e fortaleça, praticar a caridade concreta. Não basta denunciar o mal, é preciso viver o amor. A caridade é o sinal mais claro da presença de Cristo em nós. Oração final. Fechemos este caminho com uma oração simples, inspirada em João Paulo II. Senhor Jesus Cristo, Tu és a verdade que liberta. Livra-nos dos enganos, das falsas luzes e dos atalhos que nos afastam de Ti. Dá-nos coragem para escolher a Tua luz todos os dias, abraçando a cruz, vivendo na caridade e permanecendo fiéis à Tua Igreja. Com Maria, Mãe da Igreja, queremos repetir: totus tuus, Jesus, todo teu. Amém.